Salve galera, tudo bem com todo mundo? Vamos voltar então para a nossa segunda parte da aula de geologia, encerrando aquilo que a gente estava falando sobre placas tectônicas, tudo bem? Então vamos com calma, sem pressa aí, retomando alguns conceitos da aula passada. A gente estava falando então sobre as placas tectônicas, aqueles grandes blocos que formam a litosfera, que formam a crosta terrestre e estão se movendo justamente por estar boiando no magma, naquela camada superior do manto. Por estarem boiando, eles têm dois tipos de movimentos. O vertical, de epirogênese, que a gente falou na aula passada, soerguimento ou rebaixamento da placa, e o horizontal, que são os limites de placas tectônicas e são os mais importantes, que é o que a gente vai falar nessa aula. São três limites. Limite convergente, de encontro de placas tectônicas, representado por duas setas se encontrando. Limite divergente, afastamento de placas tectônicas. E o limite paralelo, uma placa tectônica fica paralela, se movendo paralelamente à outra. Tudo bem? Primeira coisa então, gente, é entender que os três têm intenso tectonismo, tá? Como esse esqueminha está mostrando para vocês aí, como funciona cada um deles. Depois eu volto um pouquinho mais nessa imagem. Os três têm intenso tectonismo. O que eu quero dizer com isso? Uma das possibilidades é a formação de terremotos, que são abalos sísmicos, são tremores de terra formados aí pela movimentação das placas tectônicas. Regiões de centro de placas tectônicas, como o Brasil, podem ter terremotos muito fraquinhos aí, tá, galera? O Brasil tem tremores sim, mas são bem fraquinhos mesmo. Nada comparado dessas imagens aí de países que estão nos limites de placas tectônicas. Tanto faz se o limite é convergente, divergente ou paralelo, ele pode vir a formar terremotos. Tudo bem? Por que isso, gente? Encara a Terra como se fosse uma grande panela de pressão e ela precisa aliviar sua pressão interna. Uma dessas maneiras são os tremores. A outra maneira possível são... Opa, passei um. Não. Tava difícil de achar uma imagem aqui. A outra maneira possível, galera, são os vulcões. O vulcão é como se fosse a válvula de escape de pressão interna da Terra. Então, são centros que liberam a pressão atmosférica, a pressão interna da Terra, liberando aí gases, liberando material rochoso, liberando magma, que vai entrar na superfície, né, quando ele é passado a chamar de lava. E também, onde você tem vulcões ativos, que estão em erupção, ou inativos, que não estão em erupção, mas podem entrar. Também nos limites de placas, qualquer um dos três. Regiões de centro de placas tectônicas não têm vulcões ativos nem inativos. Ou então também os chamados tsunamis, que um dos fatores formadores de tsunamis podem ser abalos sísmicos, podem ser tremores de terras localizados entre placas tectônicas oceânicas, como foi o caso desses, um dos maiores tsunamis já registrados na história, lá na costa sul, sudeste da Ásia, e chegou até na África, por exemplo. Tudo bem? Onde a gente tem esse tipo de coisa, então? Nesses limites de placas tectônicas. Regiões de centro de placas, como o Brasil, são regiões de relevo antigo e estável, o que nesse sentido de desastres ele é muito bom. Não confundir nada disso, galera, com furacões. Furacões tem a ver com a dinâmica de ventos mundial. Lá na apostila 4 a gente vai falar sobre ele, beleza? Por enquanto, a gente pensa só nesses tectônicos mesmo. Tudo bem, se os três, então, eles têm intenso tectonismo, qual é a diferença prática entre eles? É o tipo de relevo que se forma. O dobramento, o limite convergente, galera, é o encontro de placas. Quando uma placa tectônica se choca uma com a outra, como nessa imagenzinha da direita aí, a menos densa, que é a oceânica, por exemplo, vai para baixo, sofre o que a gente chama de subducção, e a mais densa, que é a oceânica, a continental, fica em cima. Só que ela sofre esse choque também. Esse choque forma o que a gente chama de dobra. Literalmente a placa tectônica dá uma entortadona mesmo. Tem uma outra imagem que vai ajudar a gente. Aqui, ó. Como a Cordilheira dos Andes, por exemplo. Ela foi literalmente, a placa sul-americana, dobrada pelo encontro com outra placa. Um choque mesmo. Um movimento violento. Esse choque forma cadeias montanhosas, que a gente chama de dobramentos modernos. Por quê? Uma placa tectônica encontrou com a outra, a que ficou por cima dobrou, literalmente fez uma como a gente pode ver aí, né? Uma
amassada. E por que moderno? Porque geologicamente falando, esses movimentos são recentes. Tem uns 80, 90 milhões de anos apenas, tudo bem? Então, onde eu tenho cadeias montanhosas elevadas no mundo, são os limites de placas tectônicas convergentes, como a placa de Nazca sul-americana aqui, como a indiana e eurasiática, que formam o Himalaia, por exemplo, entre outros. Viu setinha encontrando no mapa? Se for no continente, dobramentos modernos, que são as cadeias montanhosas. Se for no oceano, formas chamadas ilhas vulcânicas. E quando as placas tectônicas se afastam? Se for no continente, galera, vai literalmente rachar um continente no meio. Isso está acontecendo com a África. Chama o que a gente chama de rift, que é a rachadura, o continente literalmente vai virar dois, tá? Se for no oceano, gente, como ele está mostrando aqui nessa imagenzinha do meio, o que acontece? Vamos imaginar assim, eu estou abrindo o fundo do mar, abrindo o assoalho oceânico. O que vai ter embaixo? Embaixo da crosta terrestre, da litosfera, tem a astenosfera, a camada do manto que tem o magma. O magma vai entrar em erupção, vai chegar próximo da superfície, vai se resfriar, formando novas rochas. Essas rochas começam a se acumular cada vez mais, até que se forma uma cadeia montanhosa submarina. Essa cadeia, galera, é chamada de dorsal meso-oceânica. Dorsal porque lembra como se fosse uma espinha dorsal, tipo uma coluna vertebral, tudo bem? Meso, porque é do meio do oceano. Atlântica, porque é do Oceano Atlântico, mas poderia ser de outro oceano também. Basta o quê? Um limite divergente. Qual é a consequência dele? Uma cadeia montanhosa submarina. Também é cadeia montanhosa, mas é um processo diferente do limite convergente. Limite convergente é no continente e é uma cadeia montanhosa bem autona e bem recente. O limite divergente forma uma cadeia montanhosa no fundo do mar. Quer dizer que daqui a muitos milhões de anos, isso aqui pode se tornar aí cada vez novas ilhas. Tudo bem? E por fim, aquele limite que eu falei que ele é bem exceção, é o limite paralelo, só tem um no mundo, tá, galera? Vou mostrar aqui no mapinha para vocês. Aqui entra a placa norte-americana e a placa do Pacífico, lá na costa oeste dos Estados Unidos, lá na Califórnia. Esse limite paralelo ele forma o que a gente chama de falha. É uma grande rachadura, já vou mostrar a imagem para vocês. Ela chama de falha de San Andreas, porque ela é específica. Não se preocupa tanto com esse movimento, tá? Os mais importantes são o divergente e o convergente. Então, passar algumas imagens aí. Então, galera, as cadeias montanhosas, como o Himalaia, os Alpes, os Andes, as rochosas nos Estados Unidos e no Canadá, que é essa imagem, por exemplo, elas são formadas por esse movimento convergente de placas. Forma essa dobra que a gente consegue ver bem nessa imagem, né? Como, de fato, o relevo ele se elevou. E elevado também porque é um limite recente de tempo, né? Foi formado há poucos milhões de anos. Então esse relevo não foi desgastado pela chuva, pelo vento, pela água, por isso é um relevo bem altão. Onde eu tenho relevo alto no mundo? Limites de placas tectônicas. E no meião, tipo o Brasil, o relevo ele é baixo, ele já foi desgastado, já é um relevo bem antigo. Tudo bem? Então a dorsal mesoceânica e esse processo dela se formando, tá, galera? Imagina que há muitos milhões de anos atrás essas duas rochas eram juntinhas e elas estão, ó, se separando cada vez mais. Ou como essa imagem aqui, era junto um dia e foi se separando. Essa aqui, galera, é uma imagem bem simplesinha do Paint mesmo, mostrando onde fica a chamada falha San Andreas, na Califórnia, um pouquinho no México também, que é essa imagem aqui, é uma grande rachadura na Terra, bem estreita, porém bem profunda, que vai se aprofundando cada vez mais. Tudo bem? Então, gente, como eu comentei na primeira aula, esse mapinha ele vai ser muito importante para vocês. Não precisa ficar preocupado em decorar nome de placa. O importante é entender os limites entre elas, como que ocorrem esses processos e quais são as consequências deles. Quais são as consequências? 1. Terremotos, vulcões e tsunamis. E 2. Tipos de relevos diferentes de acordo com o limite de cada placa. Tudo bem? Isso tudo a gente está falando de relevo mundial, porque o relevo brasileiro, ó, aqui nesse meião, é um relevo antigo, um relevo já pouco alterado por essas placas tectônicas. Né? Ele está no meião de uma placa, ele está longe de qualquer limite. Quem que altera principalmente o relevo brasileiro, então, são os chamados agentes externos, que comecei a falar lá na primeira aula. Então lembra, o relevo é um resultado da interação entre agentes externos e internos contínua ao longo dos milhões de anos. Falamos já dos agentes internos, das placas tectônicas, a gente vai entrar agora nos externos.
É o que a gente chama, gente, de intemperismo. Intemperismo, galera, é toda essa parte externa do relevo aí, que tem 3 fases. A primeira delas é a erosão. Erosão é o desgaste das rochas, é o desgaste do relevo. Tudo bem? Vamos pegar, por exemplo, a água da chuva. A água da chuva vai escorrer na montanha, ela vai desgastar essas rochas, que é a primeira fase. A segunda fase, a água da chuva vai descer montanha abaixo e vai transportar esses restinhos das rochas, essa areiazinha que a gente chama de sedimentos. Esses sedimentos serão transportados e acumulados em uma última região na sua fase de sedimentação. Então, 3 fases, pegando a água da chuva como exemplo. Desgastou a rocha, pegou os sedimentos dela, levou para outro lugar e acumulou outro lugar. Tudo bem? Tirou, levou, colocou. Tirou, levou, colocou. Esse processo inteiro é o que molda o relevo. Tudo bem? Aí, galera, vai ter 3 tipos de intemperismo. O físico, o químico e o biológico. O biológico é facinho, são agentes da natureza, tipo micro-organismos, tipo raízes das árvores, que quebram as rochas no meio, não se preocupa tanto com ele. O mais importante para vocês vai ser a diferença entre o físico e o químico. Aí, galera, tipo quando a gente estuda reação física e química, lembra? Reação física é aquela que você não cria uma substância nova e ela é reversível, você pode voltar ela atrás. Então, por exemplo, eu pegar um papel e amassar ele no meio, é um processo físico, eu não criei nada de novo e dá para voltar atrás, dá para desamassar ele. Agora, eu queimar um papel é uma reação química. Eu gerei novas substâncias e não dá para voltar atrás. É a mesma coisa com o intemperismo. O intemperismo físico, galera, é basicamente pegar uma rochona e quebrar ela no meio em vários pedacinhos. Não criei nenhuma rocha nova, dá para colar ela de volta, não mudou muito. Já o químico, aí sim você tem reações químicas que alteram a estrutura da rocha, tudo bem? Quem é o principal responsável pelo intemperismo químico? É a ação da água. A água faz os dois, na real, mas em ambientes úmidos, o intemperismo químico ele é muito mais predominante. Então, deserto, por exemplo, vai ter intemperismo químico? E climas tropicais, climas equatoriais que chovem muito? Aí sim, eu já vou mostrar a diferença para vocês. E para encerrar isso, o intemperismo tem vários agentes. Quem faz esse processo? A água como um todo, então é a chuva, a água das ondas, das marés, os rios, você vai ter o gelo, o vento, as diferenças de temperatura nos desertos, todos eles ajudam nesse processo, a gente vai ver nas imagens já. Então, por exemplo, galera, o deserto, vocês podem reparar que é muito comum essas formações de relevo bem rochosas, bem retonas. Por quê? Não tem ação da água aí. Tem o vento quebrando as rochas no meio, por exemplo. Então, o que acontece? Um pedação de rocha se soltou, rolou até embaixo, quebrou. Basicamente é isso. Não criei material novo, não moldei o relevo bonitinho como essa imagem. Você viu um relevo retão, então, gente? Intemperismo físico. Viu um relevo mais ondulado, mais suave? Ação da água reagindo com o relevo. E aí ela molda essas montanhinhas mais suaves, como é comum da nossa região também, da região do interior do estado de São Paulo, porque chove bastante. Beleza? E aí, qual que é o resultado desse processo, né, gente? As diversas feições do relevo. Então você vai ter, por exemplo, a areia da praia, nada mais é do que acumulação de sedimentos graças à ação das marés, que muitas vezes tiram desses paredões rochosos, como as falésias, por exemplo, tá? Então a gente chega até praia de areia preta, por exemplo, lá na Islândia, areia vulcânica, trazida pela água das ondas. Ela vai acumulando ali, tira da falésia, tira desse paredão rochoso, acumula na praia. Você vai ter os canyons, como aquele primeiro que eu mostrei para vocês, o Grand Canyon, mas esse aqui no Brasil, por exemplo, formado pela erosão dos rios. Os fiordes, que são vales glaciais formados pela ação do gelo. Então a infinidade de formas terrestres, galera, é graças aos agentes externos do relevo. Um país como o Brasil, no centro de uma placa tectônica, ele vai ser influenciado diretamente por essas formas externas do relevo. Tudo bem? Como aquela imagem da taça que eu mostrei para vocês, quem faz esse tipo de relevo, galera, é o vento. O vento carregado de partículas, ele vai comendo, entre aspas, vai corroendo, vai raspando essa rocha até dar esse formato para ela. Ou então, ele pode acumular, como é o caso das dunas, muito comuns lá no Nordeste, por exemplo. Tudo bem? Para acabar a aula, então, galera,
primeira das consequências desse processo inteiro, que a gente vai ver mais nas outras semanas também, são os tipos de rochas. As rochas, galera, e é rocha, não pedra, rocha. Elas são as menores porções que compõem o relevo. Se separa em 3 principais tipos e parece difícil, mas repara que o nome dela já diz do que ela é formada. Rocha magmática, resfriamento e solidificação do magma. Então lembra, o magma é aquela rocha derretida. Quando essa rocha derretida se resfria, ela vai se solidificar novamente, formando uma rocha. Isso pode ser em superfície, a gente chama ela de extrusiva, que é um processo bem rápido, num vulcão, por exemplo, ou em umas pequenas camadas da crosta terrestre, que vai estar mais frio do que lá dentro, lá no mantão, mas não vai estar tão frio quanto a superfície. Então é um meio do caminho, é um processo um pouquinho mais lento, que a gente chama de rochas intrusivas. Extrusivas de externas, intrusivas de internas. Um exemplo de rocha magmática extrusiva é o basalto, bem comum na nossa região, e uma rocha magmática intrusiva é o granito, tudo bem? As rochas magmáticas, galera, são as mais resistentes de todas. Por quê? É um blocão de magma solidificado, bem duro mesmo, bem sem graça também, pouca variação de cor. Uma cor só, um marrom, um preto, um branco, nada de muita variação de cor. O segundo tipo de rocha são as rochas sedimentares, o nome já diz também. Elas são formadas nas áreas de sedimentação, de acúmulo de sedimentos. Então, aqueles restinhos de erosão do relevo, então uma rocha magmática que foi sendo desgastada, por exemplo, vão levando sedimentos dela para outras regiões, e esses sedimentos começam a se acumular, compactar, apertar, até que vai formando uma rocha que a gente chama de rocha sedimentar. Olha os nomes, arenito, calcário, o nome já lembra realmente sedimentos como areia. É uma rocha bem menos resistente, porque é basicamente formada por sedimentinhos juntados. Ela é bem fácil de se quebrar e ela permite a passagem da água também, é uma rocha permeável. E para acabar, galera, a rocha metamórfica, o nome vem de metamorfose. Ela passou por uma transformação. Uma rocha sedimentar ou magmática que já existia, quando ela passa por grande temperatura, ou aquecem muito ela, ou muita pressão apertam muito ela, não a gente, tá galera, não o ser humano, mas aí os processos de relevo, os vulcões, todas as dinâmicas internas e externas da Terra vão alterar internamente a estrutura dessa rocha, formando aí as rochas mais variadas de todos os tipos. Você vai ter mais resistentes, algumas menos, algumas com cores variadas, com cristais, são até as mais bonitas de maneira geral também. Então dá uma olhada, galera. A solidificação do magma em superfície, por exemplo, forma o basalto, tudo bem? Repara nessa imagem como você consegue ver o magma aos poucos se resfriando e aos poucos se solidificando mesmo. Isso em tempo geológico é um processo até que bem rápido mesmo. Em profundidade, a gente chama elas de intrusivas, como é o caso do granito. As sedimentares, galera, você consegue ver bem as camadas de sedimentos que foram se acumulando ao longo de milhões de anos, como nessa imagem aqui. Tudo bem? A imagem de cima é um arenito, a de baixo é um calcário, que você tira, por exemplo, a cal, por exemplo, tá? São rochas bem menos resistentes e você identifica por essas camadas bem típicas desse tipo de rocha mesmo. Além disso, você pode também pegar ela na mão, vai ver que ela solta bastante poeirazinha, bastante areiazinha. E por último, as rochas metamórficas, que não tem padrão, tá galera? Podem ser de diversos tipos, depende do tipo de rocha que originou ela, depende de qual foi a temperatura, qual foi a pressão, quantos anos demorou esse processo, depende de um monte de coisa aí, tudo bem? Esse conceito dos tipos de rochas vai ser muito importante para as aulas futuras, para a gente poder classificar um relevo. Quem que vai formar o relevo? São as rochas. Só esses 3 tipos? Só basicamente esses 3 tipos mesmo. Tudo bem? Mas esses 3 pequenos tipos, entre aspas, eles vão formar tudo que a gente conhece do nosso relevo, da nossa superfície terrestre. Beleza, galera? Bons estudos para vocês, fiquem bem, um grande abraço e um grande beijo a todos.